5 de junho de 2020. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Olá, eu sou Davi Landau e esse é o Papo Legal, o podcast da Justiça do Trabalho de Minas Gerais. Agora, na quarentena. Hoje temos a participação de Andréia da Silva Rosa. Ela faz parte da Seção de Gestão Sustentável do Tribunal Trabalhista Mineiro. Boa tarde, Andréia. Qual a reflexão que esta data pode nos trazer? Olá, boa tarde para todo mundo. E eu queria que essa reflexão ela fosse mais profunda do que a gente costuma fazer. Vou dar um exemplo. Quando a gente pensa, por exemplo, em crise hídrica, sempre vem os pensamentos do tipo: ok, temos um problema com a quantidade de água que está sendo gasta, então eu vou reduzir minha quantidade de água diária, fechando a torneira quando eu escovo os dentes, passando a fazer uma lavagem ecológica no meu veículo. Ótimo, essas ações são ótimas e são muito importantes, mas elas não são suficientes. Por que eu digo que elas não são suficientes? 70% do consumo de água no Brasil é destinado, um pouquinho mais de 70%, na verdade, é destinado para a produção agropecuária. Então, se a gente pensa na questão hídrica, no nosso consumo de água diário, e a gente não pensa nos nossos hábitos alimentares, a nossa reflexão não está sendo profunda o suficiente. Um outro exemplo de como aprofundar essa reflexão socioambiental no dia de hoje é talvez a necessidade do resgate do político na questão ambiental. E eu não digo aqui político partidário, da análise das relações de poder que perpassam a questão ambiental, sobre quem tem o poder de concretizar o que pensa sobre o meio ambiente e quem não tem. Quem tem o poder de destinar os danos e os riscos ambientais. E essas reflexões profundas, elas nem sempre são agradáveis. E não é mesmo para elas serem agradáveis. Pois é, né, Andréia? Nosso foco nesses dias está na pandemia, que está matando muita gente. Podemos falar de urgência também de pensar no meio ambiente? A gente tem a crise da pandemia e a gente tem a crise ambiental, sendo que a primeira é decorrente dessa segunda. E a crise da pandemia, ela pode ser caracterizada como uma crise grave e aguda. As crises graves e agudas, elas tendem a suscitar respostas mais urgentes e mais dramáticas, que é o que a gente está vivendo hoje. E é claro, isso é completamente necessário. Por outro lado, a crise ambiental, ela pode ser caracterizada como uma crise grave, mas uma crise que se estende por muitos anos. E as crises de progressão lenta não tendem a suscitar respostas tão urgentes e tão dramáticas contra as crises agudas, ainda que elas tenham um poder de letalidade, uma possibilidade de letalidade muito grande, às vezes superiores às crises agudas. Isso é uma análise, inclusive, do Boaventura de Souza Santos, que eu estou pegando emprestado aqui. Segundo informações da OMS, a poluição atmosférica, que é apenas um dos fatores da crise ambiental, ela mata anualmente cerca de 7 milhões de pessoas. Então, o potencial de letalidade é muito grande. Fica a indicação do texto do Boaventura de Souza Santos, que eu citei, que é A Cruel Pedagogia do Vírus. E é isso. Um bom Dia Mundial do Meio Ambiente para todo mundo. Muito obrigado, Andréia. Adorei seu recado e sua dica. Obrigado a todos os que nos escutaram. Um bom Dia Mundial do Meio Ambiente e até a próxima.